Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Então, gente, estou passando aqui hoje para gravar um videozinho curtinho, né, sobre o nosso caminho, aí, sobre o que a gente vai percorrer ao longo desse 7º ano, tá bem? No ano passado, né, a gente deixou de ver muitos conteúdos em virtude da pandemia, de tudo que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Então, há uma orientação por parte da SMED de que a gente diminua conteúdos, né? De que a gente não tenha essa preocupação de vencer tantos conteúdos, e sim de focar mais na aprendizagem, né? No que a gente chama de habilidades, em desenvolver habilidades. E desenvolver habilidades significa relacionar conteúdos, significa pensar a história e tentar aplicar ela no nosso dia a dia. Eu estou passando aqui hoje, então, né, para dizer que nós vamos começar esse ano letivo estudando um conteúdo que, né, deveria ter sido visto lá no ano passado. O conteúdo é as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, né, elas marcam o início da Idade Média, tá bem? O fim do Império Romano e o início da Idade Média. O Império Romano, como nós vimos no ano passado, né, por característica, assim, ele traz uma uniformidade, né, em termos de uma cultura, né, que existia um centro que emanava essa cultura, né, não que todos fossem iguais, mas, né, administrativamente, politicamente, e essa unidade, né, que estava por praticamente todo o território europeu, norte da África e Oriente Médio. As invasões bárbaras, elas vão marcar justamente porque não vai ser uma invasão, serão anos, serão, né, muito tempo de invasão. São mais de um século de invasões que vão estar acontecendo. Algumas até nem perceptíveis eram para os romanos, eram tidos como algo natural, né? Hoje, ao olhar assim para o passado, a gente percebe que já eram invasões, né? Então, essas invasões vão culminar com o declínio do Império Romano, com o fim do Império Romano. E também vão trazer como consequência, por exemplo, para a Europa, né, a ruralização, ou seja, a sociedade, né, que era urbana, todo aquele esplendor de Roma, passa-se a voltar para a vida urbana, passa-se a voltar para a vida rural, né? Então, os bárbaros tinham uma cultura completamente diferente, né? Os romanos valorizavam o conhecimento, valorizavam o comércio, valorizavam a cidade, né? Os bárbaros não tinham essa característica. Eles eram, né, povos seminômades, costumavam se instalar em lugares, ficar durante um tempo, quando se exauria a terra, né, iam embora. Não eram letrados, eram povos guerreiros. Então, a gente começa estudando esse conteúdo, tá? E entendendo como é que esse processo todo de migração, de movimentação das tribos bárbaras acabou culminando, né, com a queda e o fim do Império Romano. Então vocês deem uma olhadinha nesse material, leiam esses slides, assistam a aula que eu postei ali, que também é uma aulinha curtinha, tá? Mas eu acho que já nos dá uma ideia interessante para a gente pensar, né, essas invasões, essas migrações. Nós temos um mundo hoje, fazendo um paralelo com o que a gente vive, né? A gente tem um mundo hoje, um dos principais problemas do mundo, tirando a pandemia, é a questão das migrações. A gente tem uma quantidade absurda de pessoas que migram no mundo, de seus países, de seus lugares, suas terras natal, para outras, em busca de abrigo, de melhores condições, de emprego, de sanar a fome. Então, o que leva essas pessoas a migrarem, a deixarem a sua terra natal, muitas vezes a sua família, em busca de uma condição melhor? As migrações não terminaram. E os bárbaros hoje, né, podem ser vistos e entendidos num outro contexto. Porque a gente vê a Europa, né, fechando suas portas para os imigrantes do Oriente Médio, do norte da África, para os africanos. Então, ou seja, né, esse tema dos bárbaros ainda é um tema muito recorrente, porque ainda envolve xenofobia, aversão ao estrangeiro, racismo, né, alteridade, ou seja, sempre olhar o outro com diferença.
Então esse assunto é um assunto muito em voga, que passados aí 1500 anos a gente ainda está discutindo isso, tá bem? Leiam o material, assistam os vídeos, façam as questões e eu vou estar sempre de olho ali, né? E ao final de cada etapa eu volto para fazer uma bateria de correção dos exercícios, tá? Forte abraço aí, gente. Fiquem todos bem aí. Tchau, tchau.